Olá, pessoal do primeiro ano. Nós vamos aqui dar uma sequência, né, do assunto que vimos na aula passada. Eu apresentei para vocês, né, os dois tipos de sequência. Uma sequência que é dada por uma fórmula direta, né, que depende só da posição, e era só você substituir o valor de n. Então vamos supor, você quer achar o décimo termo, basta você substituir na fórmula n por 10. É uma função, né? Então, se você quer achar, por exemplo, o centésimo termo, é só substituir o n por 100. Essa era a fórmula de posição, né, direta, né, que é uma sequência cujo resultado depende tão somente da posição que ele ocupa, que é o valor de n. E vimos, num segundo momento, um segundo tipo de sequência que, por exemplo, se você quisesse achar o centésimo termo, infelizmente você teria que passar pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto. Claro, sempre com um ponto de partida. Essa era a chamada fórmula de recorrência ou recursiva, porque você sempre vai recorrer ao primeiro termo e vai, né, no efeito bola de neve, seguindo a sequência. Vamos supor, eu tenho o primeiro termo. Você usa a fórmula para achar o segundo. Depois, o terceiro, o quarto, o quinto, até chegar onde você quer. No caso, até o centésimo, seria algo muito penoso. Então, de tudo que a gente viu sobre sequência numérica, a progressão aritmética é um caso de sequência numérica. Assim como mais para frente nós vamos ver progressão geométrica, que no sistema positivo não é dado junto como nos outros sistemas. Apenas a ordem dos assuntos, né, o positivo ele entendeu que seria interessante colocar depois. Eu vou explicar o porquê que ele inverteu a ordem, tá bom? Então, vamos ver a progressão aritmética, que, entre outras, né, ela representa um tipo de sequência numérica. Então, a progressão aritmética é toda a sequência numérica que segue a seguinte regra. A diferença entre dois termos, né, a diferença entre dois termos consecutivos é sempre uma constante. Ou seja, você pega dois termos consecutivos. 4 menos 2. A diferença dá 2. 6 menos 4. A diferença também dá 2. 8 menos 6. A diferença também dá 2. E assim sucessivamente. Quando você coloca 3 pontinhos e a coisa se comporta sempre da mesma forma, então você já pode dizer aqui que, e assim sucessivamente, você vai ter esse comportamento até o final. Quer dizer, até o final. Lá para o infinito. Essa sequência é infinita. Então ele está pressupondo que esse comportamento, que vai de 2 em 2, 2 em 2, né, ele vai se manter. Então, se perguntasse aqui, em cima dessa sequência, né, eu já posso fazer algumas perguntas, né? Ainda não temos as fórmulas que possibilitem, por exemplo, achar o milésimo termo. Mas eu posso, por exemplo, achar o quinto termo, sexto, sétimo, né, o que está mais perto. Como? Quando você verifica a sequência, depois do 2, você soma 2, vem o 4. Depois do 4, você soma 2, vem o 6. 6 mais 2 é 8. Então, quem que é o próximo termo? É 10. Correto? E assim sucessivamente. Então, essa sequência é uma progressão aritmética, pois a razão... Eu vou chamar essa razão aqui de R, tá? Vamos chamar essa razão de razão R. Então, aqui nós temos uma razão. Então, é uma PA, certo? De razão. Vou colocar R, né? A razão é 2. Que 4 menos 2 é 2. 6 menos 4 é 2. 8 menos 6 é 2. É uma progressão de razão 2. Só para a gente complementar, né?
O ponto de partida aqui é o primeiro termo. Então, podemos dizer que o primeiro termo é o A1, né? O A1 é 2, certo? Vamos lá. Essa sequência também é uma PA? Vamos verificar? Ó, como é que você calcula a razão de uma PA? Sempre da frente para trás, tá? Nunca daqui para cá. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer 7 menos 10, não 10 menos 7. Então, você faz do segundo para o primeiro, do terceiro para o segundo, do quarto para o terceiro, e assim por diante. Nesse caso, percebemos que 7 menos 10, 4 menos 7, 1 menos 4, menos 2 menos 1, e assim sucessivamente, é uma constante, e é sempre negativo e menos 3. Então, nesse caso, podemos também dizer que essa sequência também é uma progressão aritmética, é PA, né? É a abreviação de progressão aritmética, e nesse caso a razão é negativo, é menos 3, e o primeiro termo dessa sequência é 10, correto? Perceberam? Então, a única diferença, né, quer dizer, além dos números, né, a grande diferença entre a progressão aritmética do item A e do item B é a razão. Ah, mas os valores não estão totalmente diferentes. Não, é que aqui nós temos uma progressão aritmética crescente. Verifiquem que a sequência ela vai sempre crescendo. Não importa se ele começa positivo, do zero, ou negativo. O que importa é que, uma vez que você verificou que isso aqui é uma progressão aritmética, e a razão é positiva, então nós temos uma progressão aritmética crescente. Então já vamos escrevendo aqui na frente, né? Nós temos aqui uma PA crescente, porque a razão ela é positiva, ela é maior do que zero. Tá? Sempre que a razão for maior que zero, nós teremos uma progressão aritmética crescente. Beleza? Vamos colocar de vermelho, né, para você ver melhor. E aqui é 10, é 7, é 4, é 1. É como se fosse uma conta bancária, né? Você tem 10 reais no banco. Tira 3. Vai tirando. Vai tirando. Vai chegar uma hora que você vai ficar no vermelho. Então aqui o próximo termo, né, se você pensar em dinheiro, você está no negativo. Vai ficar mais no negativo ainda. Então você vai fazer menos 2, menos 3. O próximo, né, vai ser menos 5. E vai ficando menos 8. E vai ficando cada vez mais negativo. Por que está ficando negativo? Porque ele começou positivo e foi tirando de 3 em 3. Nesse caso, nós temos uma progressão aritmética crescente, pois a nossa razão ela é menor que zero. Razão menor que zero significa que nós temos uma razão negativa, certo? Toda vez que eu colocar maior que zero, é positivo. Toda vez que eu colocar menor que zero, significa negativo. Ok? Então, essas são... Nós temos aqui já 2 exemplos de progressão aritmética. Vamos verificar se as outras sequências aqui são progressão aritmética? Verifiquem. Quando você faz esse menos esse, esse menos esse, esse menos esse, e assim sucessivamente, percebemos que essa sequência aqui nunca muda, mas ela continua sendo uma progressão aritmética. Por que ela continua sendo uma progressão aritmética? Porque a razão é sempre constante, só que a razão aqui ela não é nem positiva e nem negativa. Ela é zero. O primeiro termo é sempre 6, nunca muda, né? Então, nesse caso aqui, não temos uma progressão aritmética,
nem crescente, nem decrescente. Ela é chamada de constante. Ok? Progressão aritmética constante tem como característica uma razão nula, uma razão igual a zero. O primeiro termo sempre será igual ao segundo, ao terceiro, ao quarto e assim infinitamente. Então, progressão aritmética constante significa que a razão é zero. Ou seja, se você somar zero ou subtrair zero, isso nunca vai sair do lugar. Isso está começando a me lembrar um pouco do que nós já vimos nas funções, né? Nós já vimos nas funções essa questão da função ser crescente ou decrescente e ser constante. Eu não vou escrever isso agora, tá? Eu vou colocar depois. Mas já vou avisando que a progressão aritmética ela é um exemplo, né? É um caso particular de uma função afim que vai dos naturais até os reais. Por quê? O domínio dessa função ela é justamente a posição dos termos, por isso que tem que ser natural e diferente de zero. A posição só pode ser A1, A2, A3, A4, A5. É uma função que é definida nos naturais. Mas o resultado dos termos, ele pode resultar, né? O resultado pode ser qualquer número. Pode ser número inteiro, pode ser decimal, pode ser uma raiz. Aí depende muito da característica. Tá? Mas eu vou definir melhor isso aí quando a gente chegar em termos geral da PA, quando as coisas começarem a ficar um pouco mais claras. Tá bom? Por enquanto é só a definição de progressão aritmética e também iremos trabalhar com as propriedades envolvendo a progressão aritmética. Perfeito? Vamos verificar se essa quarta sequência é uma progressão aritmética? Aqui tudo bem, né? 2 menos 1, a razão é 1. 3 menos 2 é 1. Opa! 6 menos 5 também dá 1, só que 5 menos 3 dá 2. Então, nesse caso, você vai me justificar, você vai dizer o seguinte: não é progressão aritmética, pois temos duas razões distintas ou diferentes. Né? Uma razão é 1 e a outra razão é 2. E eles são diferentes, não pode. Ah, mas eu tenho uma sequência infinita, todas deram 1. Aí só uma delas deu 2. Paciência. Se uma delas desrespeita o padrão da sequência, a sequência só pode ser chamada de progressão aritmética se e somente se essa diferença sempre for constante sem exceção. Aqui temos uma exceção, né? Jaira, não vai ser progressão aritmética. Simples assim. Então, para efeitos de introdução do assunto, a progressão aritmética é só isso. Né? Não sei se vocês já tiveram isso na aula de geografia, no ensino fundamental 2, ou se vocês já tiveram no primeiro ano, né? Ou talvez tenham depois. Vocês vão aprender em geografia um tema chamado Teorema de Malthus, né? Só para mencionar aqui, Teorema de Malthus, acho que é assim que se escreve, né? O teorema malthusiano ele diz que a população cresce segundo uma progressão geométrica, que é um assunto que a gente não aprendeu ainda, mas a progressão geométrica, né, que a gente chama de PG, ela cresce, por exemplo, assim, 2, 4, 8, não soma, né? Não está somando 2, está multiplicando por 2, ó, tá vendo? Isso aqui é uma progressão aritmética, ele cresce muito rápido. Então, o Malthus dizia que a população cresce, né, numa progressão geométrica. E a produção de alimentos, né, cresce segundo uma progressão aritmética. Isso aqui é simbólico, tá, que eu estou colocando, mas é só para dizer o seguinte, né, que segundo a teoria, a produção de alimentos, então, num certo momento da humanidade aí, não atenderia às necessidades, né, porque a população está crescendo muito mais rápido que a produção de alimentos. A produção de alimentos cresce segundo uma progressão aritmética. Mas aí vocês conversem com o professor de geografia, né? Mas parece que essa teoria já está furada, né? Porque com a tecnologia, né,
a produção de alimentos em larga escala parece que também está crescendo junto, né? Tá certo? Mas aí vocês falem com o professor de geografia. Mas nessa teoria malthusiana é dito sim que a produção de alimentos é mapear e a população cresce segundo uma progressão geométrica. Isso é totalmente verdadeiro, né? A população cresce segundo uma progressão geométrica, tá bom? Vamos concluir, vamos definir direitinho, né, o que é uma progressão aritmética. A gente só introduziu o assunto dando uma definiçãozinha aqui, mas aqui a aula de hoje era só para a gente verificar se as sequências dadas, né, elas representam ou não uma progressão aritmética. Então ela tem que respeitar essa regrinha aqui. Para finalizar essa aula, né, eu gostaria de definir, né, recursivamente ou por uma forma de recorrência, eu tenho que formalizar a progressão aritmética. Agora que vocês entenderam o que é uma progressão aritmética, vamos formalizar essa ideia, tá bom? Bom, eu tenho que partir do início, né? Eu tenho que ter um ponto de partida, que é o primeiro termo. É um valor conhecido, certo? Assim, uma recorrência. Eu tenho pelo menos o primeiro termo. A partir do segundo termo, o segundo termo em diante, ele vai ser obtido através da diferença entre dois termos consecutivos. Percebem? O que era o AN mesmo? AN é o termo geral da sequência, ou simplesmente o último termo. O AN-1 é o antecessor, lembram disso? Quando você faz AN menos AN-1, exemplo, se aqui for 5, aqui vai ser 4, né? O quinto termo menos o quarto termo, o terceiro termo menos o segundo termo menos o primeiro termo, e aqui vale a partir do segundo, né? Para você ficar com o segundo menos o primeiro. Então essa diferença é sempre uma constante e vale a razão da PA, que é o R. E assim a gente define a nossa progressão aritmética recursivamente. Ok, pessoal? Então, façam a lista de exercícios, né, que vai ser colocado aí nessa semana. O assunto ainda continua, então vamos aí correr contra o tempo, né? Tem bastante coisa aí, o assunto é bem interessante, vai ter bastante exercício e várias situações, problemas para nós resolvermos. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula.